Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Eu sou Fábio Silva, professor do IFRJ e estudante do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, do Colégio Pedro II. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a inclusão de pessoas cegas na educação profissional e tecnológica. E para bater esse papo com a gente aqui no Conexão EPT, nós estamos recebendo a Luana Tillman, que é do Instituto Federal Catarinense, já concluiu seu mestrado recentemente, a colega Karen Rezende, que também é aluna do ProfEPT do Instituto Federal Catarinense, e o colega José Carlos, que também é aluno do ProfEPT, sendo que no Instituto Federal de Pernambuco. Bem, nesse primeiro momento, nessa primeira rodada, eu vou pedir aos colegas, que são pesquisadores cegos, estão com a gente aqui hoje para bater esse papo, para falar um pouco, né, sobre a trajetória formativa e profissional deles, né, para que a gente possa conhecê-los um pouquinho melhor, né. Eu peço, então, que a Luana comece, né, contando para a gente um pouco da sua trajetória, até a chegada, né, ao ProfEPT. A Luana, ela é graduada em Pedagogia, é especialista em educação especial, especialista também em alfabetização e letramento. Atualmente é professora do Instituto Federal Catarinense, do campus Santa Rosa do Sul, e agora também mestre egressa do ProfEPT, mestre em Educação Profissional e Tecnológica. Muito obrigado, Luana, pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Suas palavras iniciais aí. Fique à Boa vontade. noite, Fábio. Boa noite a todas, todos que nos assistem. É um grande prazer poder contribuir com essa discussão e compartilhar um pouco das minhas experiências, dos meus conhecimentos com vocês. E muito me alegra poder estar nessa noite com dois colegas tão queridos que, né, estamos aí percorrendo o mesmo trajeto desse processo do mestrado. Então, o meu local de fala é algo que eu gosto muito de marcar, né? Porque da onde eu falo, o meu ponto de vista tem total relação com a minha rede de apoio, com o meu contexto sociocultural, com as oportunidades de acesso que eu tive ao longo da minha vida. Então, eu sou uma mulher branca, experiencio a deficiência desde o nascimento, a deficiência visual. Passei por inúmeros tratamentos oftalmológicos, né, o que me permitiram ficar com baixa visão até os 15 anos, e depois dos 15 anos eu tive uma outra comorbidade, que foi um descolamento de retina, e perdi a visão por completo. Então, é daqui que eu falo, né, desse espaço. Eu tive a oportunidade de estar em uma família que sempre me deu toda a estrutura que eu precisei, no sentido de correr atrás e de também encontrar pessoas ao longo desse caminho que indicavam, né, serviços, formas de tratamento. Então, a gente sempre teve muito apoio de várias pessoas. E outra questão que eu gosto muito de marcar é que todo esse processo de tratamento oftalmológico, de escolarização, ele sempre se deu a partir de políticas públicas. Então, eu sempre estudei na rede pública, eu sempre fiz tratamento oftalmológico no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Recebi o serviço de atendimento educacional especializado, que à época tinha outro nome, né? Mas também pelas políticas públicas. Então, frequentei o ensino comum, né? Desde a educação infantil, frequentei o ensino comum e, paralelamente, desde os 3 anos, frequentei o atendimento educacional especializado, com estimulação essencial, lá na época destinada a essa forma de serviço. Depois, com eficiência visual, quando eu ainda tinha baixa visão e precisava aprender a usar essa visão, né? O uso de recursos óticos, de recursos não óticos. Então, por exemplo, caderno com pauta ampliada, uso de lápis 6B e vários outros recursos. E depois, como o prognóstico da minha doença, que é o glaucoma, já era a perda visual,
eu fui me apropriando do sistema Braille mesmo quando ainda tinha baixa visão. Então, na escola, no ensino comum, eu utilizava todos esses recursos óticos e não óticos, exercia as minhas atividades de leitura e escrita, por exemplo, por meio da visão, da baixa visão que eu tinha, mas quando eu ia para o atendimento educacional especializado, eu já estava me apropriando do sistema Braille. Isso foi muito importante porque lá em 2005, quando eu tinha 15 anos e eu perdi a minha visão, eu consegui dar continuidade no meu processo escolar sem precisar fazer uma pausa, né? E isso é bem importante destacar aqui, que cada pessoa cega, cada estudante cego vai lidar com isso de uma forma diferente, vai estar extremamente relacionado a essa rede de apoio que eu já comentei. Então, eu consegui dar continuidade no meu processo escolar. Perdi a visão em outubro, mais ou menos, até o final do ano foi inúmeras indas e vindas ao médico para tentativa de reversão. Quando a gente verificou que não tinha mais como, então, no ano seguinte, eu iniciei o ano letivo, né, dando sequência aos meus estudos, só que de uma forma diferente, utilizando outros recursos. Então, eu já sabia o Braille, aí eu comecei a receber os materiais em Braille para leitura, eu fazia a escrita através de máquina Braille, utilizava o computador, e aí assim fui me apropriando. Então, fiz o ensino médio, e o meu ensino médio ele é um pouco peculiar, né, porque eu fiz primeiro e segundo ano de ensino médio propedêutico, e terceiro e quarto ano de ensino médio magistério. Então, eu tenho essa formação no magistério. Depois, tive a oportunidade de ficar por 6 meses aí no Rio de Janeiro, na tua Olha terrinha, que Fábio. bacana! No Instituto Benjamin Constant, eu fiz um curso de Sim, uma qualificação de referência. professores na área Nossa, da que legal. deficiência visual. Então, foi uma experiência bem bacana que eu não fui para o Benjamin Constant para me reabilitar, como é necessário para muitas pessoas, mas eu fui já para me Uhum. qualificar profissionalmente. Então, fazer esse curso durante 6 meses foi uma experiência única. Voltei para Blumenau, fiz a minha graduação em pedagogia na Fundação Universidade Regional de Blumenau, aqui a nossa amada FURB, para quem conhece. E aí, em paralelo, eu tive uma experiência incrível. Isso foi em 2010, quando eu comecei a graduação, e nesse mesmo ano eu comecei a trabalhar como professora ACT, que é o que a gente chama aqui de contrato temporário, né? Admissão por Uhum. contrato temporário, pela Rede Estadual de Educação de Santa Catarina. E no mesmo serviço de atendimento educacional especializado que eu frequentava enquanto estudante. Então, eu pude trabalhar Que por 2 bacana. anos. Foi muito legal. Eu trabalhei por 2 anos no SAED-DV, onde eu fui estudante. Depois, eu trabalhei por 5 anos na rede municipal aqui de Blumenau, pelo Centro Municipal de Educação Alternativa. Foi uma experiência incrível, muito saudosa, onde a gente fazia toda a produção de materiais didáticos para estudantes cegos da rede municipal. Tive a oportunidade de trabalhar na graduação da FURB, que foi onde eu estudei. Eu também tive a oportunidade de lecionar lá, dando a disciplina de Sistema Braille na graduação de Educação Especial, né? E aí, desde maio de 2017, então, assumi meu primeiro concurso público, né? E já com uma gratidão muito grande de já ser na esfera federal. Então, é com muito orgulho que hoje eu sou servidora do IFC, atuo lá no campus de Santa Rosa do Sul, um pouquinho longe da minha casa, mas trabalho lá como professora de atendimento educacional especializado, e eu tenho um carinho muito, muito grande por essa instituição, por me ofertar a oportunidade de ser servidora pública federal, por agora ter me ofertado a oportunidade de cursar o mestrado e também por ser através do IFC que eu recebi o meu primeiro cão-guia, que é o Mambo. Está comigo há Que 5 anos. legal! Que bacana! Seria isso. Muito obrigada. Muito, muito bacana essa história, Luana, parabéns. Você marcou muito bem, né, a importância das políticas públicas, né, do Estado brasileiro garantir, né, esse acesso, essa permanência, né, dar condições para que todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, né, no sistema público. No último censo, 18%, né, dos brasileiros
se declararam, né, com deficiência visual, pessoas cegas ou com baixa visão. Então, é uma responsabilidade do Estado, né, brasileiro, esse processo de formulação de políticas públicas que garanta de verdade essa inclusão. Então, as pessoas estão comentando aqui, a Karen Tieco está colocando parabéns, Luana e Karen, a Beth Amorim, nossa colega aqui do Pedro II, boa noite, o André Viesba dando boa noite também, a nossa querida professora Ing Sur, que é a coordenadora aí na IFC, dando parabéns, Conexão EPT, vivas para as queridas Luana e Karen, do Prof. EPT, do campus Blumenau, do IFC. Muito obrigado, professora Ing, que já esteve com a gente aqui também. A Suzana, minha colega de turma, boa noite a todas e todos. Hoje será uma conversa muito especial. A Dayana Henrique, dizendo parabéns, Luana, você é a minha inspiração. A Beth Amorim, que é colega aqui também do Pedro II. Luana, assisti sua defesa e você apresentou sua pesquisa lindamente, né? A Suzy Maria também, parabéns, Lu, saudade sua. Suzana comentando sobre o Benjamin Constant. A Eliane Lucine dizendo boa noite. A Fernanda dizendo, Ingrid, citando algumas pessoas aqui para assistirem. E vamos continuar, então, com a Karen, falando um pouquinho para a gente sobre a trajetória formativa e profissional dela. Karen, é contigo. Boa noite a todos Bem-vinda. e todas. Eu sou Karen Rezende. O meu lugar de fala, nesse momento, é de uma mulher cega, e que a minha história é de uma pessoa cega que vem a minha sequela vem de um acidente. Mas voltando um pouco nessa trajetória, eu me formei em 2005, e é muito importante toda essa história de como eu me formei, porque até 11 anos atrás eu era uma pessoa normovisual, eu era uma pessoa vidente. E eu lembro que fui oradora da minha turma da faculdade, participei e representei esta turma lendo um discurso para todos os participantes, para todas as formandas e formandos daquela época. A partir dali, eu já era servidora pública municipal e trabalhei sempre com a educação infantil. Enquanto professora, antes da educação infantil, eu trabalhei com o ensino fundamental, eu trabalhei em breve período com o ensino médio. Então, enquanto professora, eu tive todo este momento com os meus alunos em sala de aula. Fui e sou uma pessoa realizada enquanto profissão, enquanto pessoa, me sinto muito realizada em ter participado plenamente com todas as minhas crianças, com todos os meus alunos. E foi durante o exercício da minha profissão, voltando para casa, que eu sofri o acidente onde eu me encontro na situação de pessoa cega. Quando você se encontra numa situação de, entre aspas, adquirir uma deficiência, e falo por mim, não é uma questão de que todos se sintam assim, para mim foi muito doloroso esta transição de pessoa normovisual para pessoa cega. Eu passei por um traumatismo craniano, trago até hoje sequelas deste traumatismo, faço acompanhamento, até um abraço para o meu neuro, e é muito importante a questão do luto que você faz, né, de você se reconhecer enquanto pessoa cega. E até um beijo para a Eliane Lucchini, a baixinha, que foi a minha professora de orientação e mobilidade. Eu tive grande resistência em fazer orientação e mobilidade, porque eu achava naquele momento, né, há quase 5, 6 anos atrás, que eu não ia precisar da bengala, que foi um dos grandes passos para que hoje eu me tornasse uma usuária de cão-guia. Mas lá para o finalzinho eu volto a falar disso.
Importante salientar que, assim, este processo de amadurecimento da pessoa Karen precisou passar por várias etapas. Primeiro, a aceitação da perda da visão. Depois, as dificuldades que eu enfrentei, porque eu não conseguia aprender o Braille, por questões físicas, enfim, que não vem ao caso dizer agora, mas não consegui me adaptar ao Braille. E aí, por eu precisar de recursos de tecnologias assistivas, que aí depois a gente entra na segunda fase da live, que eu explico melhor. Mas eu não participei de nenhuma atividade, eu não consegui me adaptar novamente com o Braille, e a partir daí Karen pensa, como que a Karen segue nessa vida? Naquele momento, no momento em que eu estava trabalhando, no momento em que eu fui afastada por conta do acidente, não havia, por questões trabalhistas, enfim, uma recolocação para mim. E aí eu fui, então, aposentada por invalidez. Hoje, há uma outra forma de ver o mundo, eu digo assim, e por isso, hoje, sendo usuária de cão-guia, hoje, com as portas do mestrado, que a gente acabou encontrando, que eu acabei encontrando, vendo nessa possibilidade, num estudo, quando a gente percebe que a pessoa com deficiência visual pode e consegue adentrar novamente ao mercado de trabalho, você vê que as possibilidades não param ali quando você perde a visão por conta de um acidente, que foi o que aconteceu comigo. É óbvio que o ser usuária de cão-guia ajudou no deslocamento de eu sair da minha casa e buscar novas formas de conhecimento. Isso foi um importante fator, e isso abriram novas portas para mim. E sem contar de todo essa rede, eu chamo de rede de cuidados, que acabou acontecendo não só com os colegas da minha turma de mestrado, que aí nós temos a Luana também, né, mas com todos os professores, com todos os colegas, com o campus todo de Blumenau, do IFC Blumenau, que acabou nos acolhendo, abraçando e me percebendo, eu, Karen, enquanto uma aluna, não só aluna, mas enquanto uma cidadã, que está ressignificando toda a sua vida, ressignificando tudo o que está ao meu redor, e me recolocando enquanto pessoa, enquanto aluna e enquanto cidadã. Muito obrigado. Eu acabei não falando antes, mas a Karen, ela é formada, né, em pedagogia, nossa colega aqui de formação inicial também, minha e da Luana. Ela foi servidora, né, municipal, hoje está aposentada da Prefeitura de Blumenau, como ela já pontuou, né, e hoje, além de mestranda, ela também é conselheira, né, representante dos alunos no Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense, né, representando aí o alunado no Conselho Superior. Bem, nós estamos com uns comentários aqui, a Márcia está comentando, o projeto Cães Guia do IFC guarda maravilhosas lembranças, só orgulho. O Renato Costa está dizendo, prazer em conhecer agora por vós a Luana Tillman, sou Renato Costa do IF Fluminense. Luana também, o André está dizendo, o André Vesba, também sou pessoa segue mestrando no Prof. APT Campus Sertãozinho de São Paulo. Parabéns pela live. Olha só! Denise, que bacana, né? Não sabíamos. Denise Daniele colocando, lindas e amadas amigas Karen Rezende e Luana Tillman. Orgulho de vocês, Denise, queridas. A Maria Rubian está colocando, Karen, sua linda, bela referência, a nossa querida baixinha, Eliane Lucchini, né? A Laurice Martins está falando boa noite,
Instituto Federal do Sergipe, Campus Aracaju. Então, o pessoal está ligadinho com a gente aí, Brasil afora. Muito obrigado a todos pela participação. E agora nós vamos ouvir o nosso colega José Carlos Amaral, que é licenciado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e hoje servidor do Instituto Federal de Pernambuco, atuando na reitoria como revisor de textos Braille. Seja bem-vindo, José Carlos. Fale para a gente, então, um pouco sobre a sua trajetória formativa, sobre suas experiências profissionais. Ok, boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande, né, participar dessa noite aqui com vocês, né, com as histórias de superação e de conquista aí da Luana, da Karen. Bem, eu tenho 37 anos, né, e eu concluí o meu ensino médio por volta ali do ano 2000, né, eu tinha 17 anos. E eu passei a perder a visão na adolescência, né? Assim como a Luana, eu também tive um suporte familiar, né? Que possibilitou que a gente seguisse em frente, né? Com todos os percalços, mas que a gente continuasse em frente. Eu também sou aluno de escola pública, né? Toda a minha trajetória escolar foi na escola pública. E assim como a gente observou no relato da Luana, né, que o quanto é importante todas essas políticas públicas, é importante que a gente considere também que essas políticas elas não caem do céu, né? Elas não brotam do chão. É preciso que nos organize, que a gente se organize politicamente, né? Após eu concluir o ensino médio, eu não sabia o que fazer, né? Não via perspectiva de trabalho para mim, e nem tampouco seria possível, né, cursar uma universidade. Mas aí, nessa época, eu conheci a Associação Pernambucana de Cegos. E foi aí que eu percebi que o vivenciar da cegueira não anula as nossas possibilidades, né? Conheci diversos amigos que trabalhavam, que estudavam, que desenvolviam a sua vida, né, com muita autonomia. E eu pensei, bem, é isso que eu quero para mim, né? A partir de então, eu comecei a participar de alguns preparatórios para vestibular, né? Na época, ali pelo início dos anos 2000, não havia reserva de cotas, né, para pessoas com deficiência nas universidades. E depois de 3 anos de muita peleja, eu tive sucesso, né, no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco. Entrei, né, em 2005. E foi um baita de um desafio, porque primeira vez que uma pessoa cega cursava o curso de Educação Física na universidade, né? Numa época que ainda não existia núcleo de acessibilidade, né? Hoje a gente já conta. Os desafios foram bem interessantes, mas com a ajuda de muita gente, né? A vivência na minha graduação foi muito legal, não só por tudo que eu aprendi como professor, mas, sobretudo, as relações de amizade, né, que a gente estabelece com nossos professores, nossos colegas, e a gente leva para a vida toda, né? Quando eu concluí a graduação, eu já trabalhava, né, como auxiliar administrativo, mas eu passei a tentar os concursos públicos, né? Eu fui aprovado num concurso aqui da Polícia Militar para professor do Colégio da Polícia, né, em 2011, e logo depois eu fui aprovado também num concurso de uma prefeitura
próximo aqui à região metropolitana do Recife, que é o município de Itapissuma, em 2013. E trabalhei nessas duas redes por 3 anos, né? Em 2016, eu tentei o concurso para o Instituto Federal de Pernambuco, para revisor de textos Braille, e desde então eu saí da escola da polícia, passei a trabalhar no IF e ainda trabalho lá em Itapissuma, né? Foi na Associação de Cegos aqui de Pernambuco, onde também eu fiz o curso, né, de formação em braillista, né, o curso de tiflologia Braille, e foi uma coisa que eu já usava, né, o sistema Braille como leitor, mas eu percebi uma possibilidade de também trabalhar com isso, porque eu acabei me interessando de tal forma que quando surgiu o concurso eu disse, é uma boa oportunidade. E aí, entrar no IFPE, para mim, foi um divisor de águas também, porque eu passei a trabalhar diretamente com as questões de políticas inclusivas, né, no Instituto Federal, e dar essa contribuição e aprender muito com todos os colegas que fazem o IFPE. Para mim, é um baita de um orgulho também. E, basicamente, é isso. Muito obrigado, Zé. Excelente também a sua narrativa aí sobre um pouco da sua trajetória, né, dos desafios que você enfrentou para chegar hoje e estar aí trabalhando também com a inclusão, agora produzindo, né, uma pesquisa, um produto educacional. É muito importante tê-lo aqui com a gente. A Carla França está dando boa noite, a Ingrid Medina dizendo maravilhosas, a nossa magnífica reitora, professora Sônia Regina Fernandes, está dizendo muito orgulho das minhas meninas, a orientadora. Professora Sônia é uma pessoa queridíssima, uma referência para nós na rede federal. Eu, quando estava na quando estava na condição de diretor aqui de um campus do IFRJ, tive a oportunidade de conhecê-la em uma das reuniões da RedeTech, e a professora Sônia é uma pessoa muito querida, né, que goza de reconhecimento na rede federal. A Fernanda dizendo, excelente live, parabéns. O Vinícius está colocando, nosso colega também do Prof. EPT, Conexão EPT, mais uma vez mostrando os frutos desse programa de mestrado, a diferença que tem feito na vida das pessoas e da educação no Brasil. A Terezinha dizendo parabéns, a Juliane, que também é nossa colega do Prof. EPT, lá no Instituto Federal de Sergipe, debate necessário, e a Suzana, aqui minha colega de turma, colocando a inclusão social certamente tem sido um dos grandes desafios do mundo globalizado. A redução das desigualdades em nossa sociedade é tema que ganha relevância nas mais diversas pesquisas científicas. A peleja, como disse o José, é grande. Bem, e aí, na nossa segunda rodada aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, na condição de educadores que todos vocês são, né, como vocês analisam, então, a educação profissional das pessoas cegas hoje no país, né? Como que tem se dado isso, como tem se pensado a formação profissional? Vocês já falaram um pouco da experiência de vocês, mas como vocês, né, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes, né, do mestrado em educação profissional e tecnológica, avaliam essa questão da formação das pessoas cegas para a profissão, a profissionalização dessas pessoas. Vamos lá, Luana, por favor. Então, Fábio e colegas, né, esse é um tema muito interessante e fica o registro e o convite para que todos nós nos debrucemos cada vez mais na temática, né, porque a gente falar de inclusão de pessoas, no nosso caso aqui, o nosso foco, né, de discussão hoje é pessoas cegas. Então, vamos pensar, a gente vai falar de inclusão de pessoas cegas no mundo do trabalho, é uma luta que ela vai contra um regime capitalista da nossa sociedade, né? Então, a gente tem que entender que os movimentos de inclusão que nós fazemos e que são, sim, necessários, né, eles são um processo ínfimo quando a gente passa a olhar
a sociedade como ela se apresenta a partir das suas superestruturas, né? Então, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, nós vivemos em um regime de produção capitalista, né? Num país que é escolonizado. Então, quem é a pessoa produtiva para esse regime? É a pessoa que não tem deficiência, né? É a pessoa que tem um corpo saudável, que não vai gerar necessidade de investimentos de acessibilidade para o capitalista, né? Para aquele que é o empregador. Então, a gente tem um movimento de mão dupla, né? Existe essa realidade, ela está apresentada e ela é estrutural, e aí, através de pequenos movimentos, a gente vai fazendo o movimento contra isso, né? Mas é muito importante a gente sempre tomar o cuidado para que esses movimentos não sejam de uma ordem apenas reformista, mas sim de uma ordem transformadora, que a gente realmente consiga ir no cerne da questão e passar a entender que todas as pessoas, todos os tipos de corpos que existem nesse mundo, todas as formas de ser e estar no mundo, elas são produtivas, né? Quando a gente entende que o trabalho, por exemplo, ele é a essência humana. O homem, não o homem em questão de gênero, o ser humano, homem, mulheres, pessoas agêneras, esse ser humano, esses diferentes corpos que estão aqui, eles se constituem enquanto seres humanos por meio do trabalho e da convivência com os outros, né? E aí a gente, voltando à questão desse processo de inclusão, então a gente, por exemplo, quando a gente começa a olhar nessa forma de superestrutura, então a gente começa a prestar atenção. Nós temos uma lei de cota, por exemplo, para a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, né? Que exige que as empresas contratem determinada porcentagem de trabalhadores com deficiência, conforme a quantidade de colaboradores que eles têm naquela empresa. Mas se a gente vai verificar o índice de pessoas com deficiência que efetivamente são contratadas, ele é muito baixo. E aí, se tu faz um comparativo com o índice de pessoas com deficiência que são contratadas e o nível de formação que essas pessoas com deficiência têm, não bate, né? Mas o discurso desses empregadores, desses capitalistas, é o entendimento de que não tem pessoa com deficiência que tem uma formação. Vejam, né? Nós aqui, nós temos 3 pessoas com deficiência 3 pessoas cegas, e mais o André, que a gente acabou de conhecer, que estão acessando o nível do mestrado, né? Todas as pessoas com deficiência estão acessando? Não. E aí a gente vai cair naquela questão que o José Carlos mencionou muito bem, a necessidade das políticas públicas. Nós 3 tivemos a oportunidade de estar hoje no mestrado porque nós tivemos acesso a políticas públicas, a formas de estar, né? Mas nós temos muitas pessoas cegas, especialmente aquelas que estão aí nos municípios mais longínquos, né, que não têm esse acesso. Eu tenho a experiência de trabalhar desde 2017 no município de Santa Rosa do Sul, e é um município muito pequeno, com cerca de 8.000 habitantes. Eu vou dizer para vocês que a gente não vê pessoas com deficiência circulando na rua. E isso, para mim, deu um choque, porque aqui em Blumenau nós já temos uma realidade diferente. A gente já tem movimento de sociedade civil articulando pela questão, né, dos direitos das pessoas com deficiência. A gente tem uma rede municipal aqui em Blumenau muito bem estruturada, referente à questão de inclusão de estudantes com deficiência. E eu, que sou uma pessoa que experiencia a deficiência e que sou uma profissional da educação, quando eu fui para um município tão pequeno e percebi que não tem pessoas com deficiência na rua, então eu comecei a prestar atenção. Calma, olha só, tem tanta coisa aí por esse Brasil afora que a gente não conhece. E aí a necessidade dessas políticas públicas chegarem a todas essas pessoas cegas, né? E aí pensando nesses estudantes cegos para uma necessidade de uma formação para qualificação profissional. E aí a gente cai num outro... São vários nichos, assim, que daria um dia inteiro discutindo, né?
mas a gente cai numa Uhum. outra questão que vai olhar para uma pessoa cega, vai entender que ela vai poder seguir uma carreira profissional na música, ou então ela vai trabalhar com braille, ou então ela vai ser massagista, sabe? Tem um perfil social que está pré-estabelecido, uma identidade pré-estabelecida para aquele sujeito que é cego. E aí a gente também tem que fazer Uhum. essas desconstruções, né? Obrigado, Luana. Karen, a Luana pontuou aí muito bem agora no finalzinho também, né? Esses lugares que vão sendo definidos, né? Então, a pessoa é cega ou tem baixa visão, ela tem que trabalhar com determinadas profissões e somente, né? E nem todo mundo, né, consegue acessar a níveis como vocês estão alcançando hoje, né? O mestrado, e eu tenho certeza que daqui a pouco o doutorado, né? Eu sei que é só questão de tempo, né? Então, como você percebe essa inserção, né, das pessoas cegas, né, primeiro nas instituições de formação, né, quer dizer, a formação, e, consequentemente, posteriormente a essa formação, a inserção no mundo do trabalho, né? Como é que você percebe isso? É importante salientar que as pessoas cegas, nesse sentido, né, do que traz propriamente a nossa live, é importante como as informações têm chegado a elas, né? Bem como a Luana falou, algumas pessoas usam braille, outras pessoas vão usar leitores de tela de diferentes formas, nem todas vão usar da mesma forma. E isso é importante que nós, que enquanto professores, enquanto pesquisadores, nós percebamos essas diferenças. É importante. Importante também lembrarmos que há estudantes de diferentes níveis, estudantes de diferentes cidades, de diferentes localidades, e que cada um vai receber e perceber essas informações de formas variadas. Eu andava, né, que por conta da pandemia, há 5 meses nós estamos em distanciamento social, mas enquanto andava de ônibus, com a minha cão-guia, a Dallas, as pessoas perguntavam bastante sobre como eu acessei o cão-guia, de que forma, se eu estava estudando, e era muito nítido na voz das pessoas: nossa, você está no mestrado? Como que se uma pessoa cega acessar um mestrado fosse uma coisa assim de outro mundo, né? Porque às vezes há uma mistificação de que uma pessoa cega não vai passar a níveis superiores. Então, quando você fala para as pessoas: olha, eu estou estudando, e é gratuito, eu estou estudando no Instituto Federal, é gratuito, é de qualidade, a gente tem acesso a tais informações, você acaba se tornando, entre aspas, uma referência. Porque aquela aluna ou aquele aluno que está lá no ensino médio, ele começa a perceber que há possibilidade dele acessar também a um mestrado e a um doutorado ou a um pós-doutorado. Há possibilidade dele acessar a profissão que ele pensar para si. Porque aí, pensando no senso crítico, vendo com mais criticidade, ele vai começar, ele passa a pensar na sua profissão. E aí, assim, sai de como bem a Luana colocou, que eu não preciso estar num estereótipo de massoterapeuta, e não há problema nenhum de ser massoterapeuta, não há problema nenhum, se este aluno assim escolher. Mas não que uma sociedade imponha para ele que ele seja apenas e somente isto, né? Não há problema nenhum de ser revisor braille, mas não que o cego tem que, ninguém tem que nada, entende? Se eu, pessoa cega, desejar e escolher isto para mim, aí eu vou ver como é que esta profissão vai se delimitar na minha vida, e se eu quero fazer parte desta cadeia de produção ou não.
E aí eu, enquanto aluno, vou decidir, ok, quero fazer parte disso, porque eu sei que vai ter um custo e um benefício para a minha vida profissional. E aí, ok, quero ser massoterapeuta, revisor Braille, quero usar óculos ou não quero usar óculos, quero fazer isso ou quero fazer aquilo, porque a vida é minha, eu escolho e eu decido, porque eu tive um embasamento teórico, né, nesta escola, ou neste instituto, e aí eu debati, eu conversei em pé de igualdade. E aí é que, dependendo da sua possibilidade, dentro do seu aprendizado, este aluno vai chegar e vai dizer, preciso deste ou daquele recurso, porque consigo aprender desta maneira. E aí este aluno vai junto com o seu professor de sala, junto com o AEE, procurar os melhores recursos para poder aprender dentro da sua necessidade, dentro do seu instituto, dentro da sua escola, né? Porque aí ele tem um parâmetro de senso crítico para dizer, né, junto com o seu professor, logicamente, para saber de que forma ele vai interagir, de que forma ele quer buscar. Se ele quiser ser um astronauta, por que não? Não. Né? Entende? São coisas que ninguém impõe, uma sociedade não impõe para ele. Ou como muitas empresas acontecem, que agora a Luana chega e traz a questão das cotas. Muitas empresas colocam assim, ligam, né, para alguns setores buscando, olha, nós queremos pessoas com tal deficiência, mas que seja leve, ou que façam tal e tal coisas, que eles consigam interagir desta ou daquela maneira, porque nós precisamos de produtividade. Não há problema nenhum que uma pessoa cega não consiga fazer desde que seja adaptado, entende? Mas aí eles querem uma pessoa com esta ou com aquela deficiência, mas que seja leve, mas que ele possa produzir mais dentro, para que essa empresa não caia, entre aspas, na produção, entende? Mas que aí fique dentro daquele limite que a empresa talvez ache que seja mais leve ou menos leve, porque aí eles estabeleceram, né, dentro do critério dele, para que o capital sempre fale mais alto, né? Então, partindo desse princípio de que o aluno passa a ter um senso crítico, que ele sabe para o que ele quer, e aí o professor mediando, interagindo e dando possibilidades para que ele aprimore ainda mais o seu senso crítico, o aluno, junto com o seu professor, vai decidir e dizer, ok, é isso que eu quero, aí eu decido. Desde ser massoterapeuta até ser um mestre, um doutor, dentro da profissão que ele decidir. Obrigado, Karen. Nós estamos aqui recebendo os comentários da Aninha Rezende Chaves, sua irmã, colocando boa noite a todos. Estou orgulhosa do trabalho de todos e principalmente da minha irmã, Karen Elizabeth Rezende. E ela continua, tema muito relevante. A Patrícia Maneta, boa noite. Cheguei para prestigiar as amigas Luana e Karen, beijos. A Fernanda, dizendo, sou professora de português e corrigir trabalhos e provas, como suprir estas demandas. Trabalho em uma universidade pública onde não existe o cargo de ledor e tenho baixa visão. Desde o ano passado, não tenho como ler em papel. Tenho lido somente com leitores de tela, mas são muitos desafios em tarefas como fazer chamada, corrigir, né, trabalhos, ela está colocando aqui. A Suzana, né, dizendo aí que 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, né, e que a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho ainda é muito pequena, considerado o número de pessoas, né, vocês também pontuaram isso aí, ela está referendando. A Fernanda continua, excelente fala, não teremos uma sociedade inclusiva e verdadeiramente democrática no capitalismo. Né? Então, defendendo aí a transformação da nossa sociedade por um outro modelo de sociedade mais justa, mais igualitária, né? Sou fã de vocês, que massa é essa, diz a Josélia Lima. A Aninha novamente, na hora que a Karen estava falando, minha irmã Karen Rezende, quanto orgulho. O Sérgio Breder está colocando parabéns pela iniciativa da live, e a Aninha colocando parabéns, Fábio Silva, por mais lives como essa, assunto urgente e muito pertinente, bela iniciativa. Bem, eu acho que a Luana caiu, mas daqui a pouquinho ela volta. Zé, fala para a gente, então, um pouco como você avalia
essa questão da formação profissional das pessoas cegas e, consequentemente, da inserção delas no mundo do trabalho? Bem, eu penso que hoje a realidade ela é diferente de há 20 anos atrás, por exemplo, né? Como a Luana, a Karen bem pontuaram, existe sim aquele lugar, né, pré-determinado, de uma forma quase intuitiva, né, de as pessoas cegas se dão bem na música, né, são bons massoterapeutas, mas o que a gente percebe é que existem colegas, não apenas cegos, mas com outras deficiências, desenvolvendo com muita excelência diversas profissões, né? E as profissões que eles abraçaram, né? Então, a questão da profissão é algo muito pessoal e subjetiva, né? É claro que quando você não tem a oportunidade de alcançar um grau de escolarização determinado, você acaba sendo submetido ao que há de mais perverso, né, nesse chamado mundo do trabalho, né? Uma exploração de uma mão de obra barata, né? De uma mão de obra crítica, né? Que não vai saber contestar e atuar para combater essas práticas perversas. Então, assim, a oportunidade de trabalho está diretamente relacionada com que portas abriram para você na escola, né? Existem realidades muito diferentes no Brasil todo, né? A gente sabe que é fato, a realidade no Norte e no Nordeste, ela é mais precária, né? Então, são muitas dúvidas, são muitas incertezas, né? São muitas negações de oportunidades, né? Então, assim, se nós três estamos aqui hoje, é graças às oportunidades que a gente teve de estudar, né? E isso é um direito para todos, né? Isso não pode ser negado. Por essa razão é que eu acho que a gente está aqui, né? Para pensar, né, um pouco além do senso comum e tentar descobrir de que formas a gente pode promover uma educação realmente mais inclusiva e que siga fazendo a diferença aí na vida de homens e mulheres, independente de ter ou não uma deficiência. Obrigado, Zé. Eu gostaria de te pedir que já engrenasse, né, continuasse falando um pouco para a gente, então, sobre, né, o processo de pesquisa, né? Nós temos aqui vocês três, cada um estão num momento diferente, né? A Luana defendeu o trabalho dela recentemente, né? A dissertação dela. Nós temos a Karen, que já qualificou e daqui a pouco vai defender também, né, até o final do ano, a previsão. E nós temos o Zé, que está iniciando o processo dele, né, de pesquisa para passar ainda pela qualificação. Então, isso traz uma riqueza, né, grande aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, né? Porque são estágios, né, em momentos, angústias, né, questões diferenciadas. A Luana já pensando no doutorado, a Karen louca para defender, e o Zé está iniciando, né, pensando o que vem pela frente aí. Então, fala para a gente, Zé, um pouco sobre o seu trabalho, o que você está pesquisando, qual a sua temática, qual vai ser o seu produto, né, como é que você está trabalhando isso aí. Então, né, quando eu iniciei as aulas, eu sabia que eu queria falar sobre pessoas cegas na educação profissional. E definido, né, quem seria o meu orientador, a gente vem conversando desde então, e um dos marcos, né, mais recentes
desde que eu comecei a trabalhar no IFPE, foi a aprovação, né, da Lei 13.409, que é a lei, né, de inclusão, de cotas na educação superior, que já existia, né, para as pessoas negras, né, foi estendida, negras e indígenas, foi estendida também para pessoas com deficiência, tá certo? A partir de 2017, os institutos e as universidades federais, né, o Colégio Pedro II também, né, passou a contar com essas cotas para pessoas com deficiência. Isso repercutiu no aumento do número de estudantes com deficiência, né? Quando eu entrei na Universidade Federal em 2005, a Universidade Federal de Pernambuco, eu nem imagino quantos milhares de alunos havia. Mas o que eu sei é que, certamente, somando todos os alunos com deficiência, não chegava a 10. Né? E hoje, eu sei que só cegos ou pessoas com baixa visão na universidade já são mais de 20, né? Apenas no campus Recife. E no IFPE também ampliou o número de alunos com deficiência visual. Né? Acontece que não é o suficiente a lei de cotas para garantir que os sujeitos com deficiência visual obtenham êxito na sua formação. Né? É preciso uma reestrutura, né, de todos os processos didáticos, a questão arquitetônica, né, e até mesmo de uma cultura institucional para que essas pessoas tenham suas especificidades consideradas e, dentro, né, do possível, atendidos, né, nessas especificidades. Né? Então, assim, o que a gente está querendo desenvolver na nossa pesquisa é de que forma, né, a Lei 13.409 repercute dentro, né, do campus em que eu vou, vai ser o nosso local, campo, né, de pesquisa, um local de pesquisa, de investigação, como a lei repercutiu em transformações a fim de viabilizar essa formação, né, plena dos sujeitos com deficiência. Então, é nesse sentido que a gente está tentando desenvolver nossa pesquisa. Né? Quando eu iniciei, não imaginava que era um negócio tão grande, no sentido assim, de ser necessário refletir sobre diversos aspectos, né? Mas a orientação do nosso orientador está sendo muito tranquila, e ver a Luana e a Karen aí já nessas etapas me dá uma coragem de seguir aí com mais vigor e tentar também dar essa humilde contribuição para que outras pessoas alcancem, né, essa formação dentro do IFPE, e com certeza qualquer um de nós que passe por uma formação dessa vai poder se situar no mundo e diante, né, de condições menos predatórias. Né? Enfim, o meu produto educacional ainda está sendo pensado, né? A gente ainda não definiu, mas até aí, outubro, novembro, com certeza, a gente vai ter um desenho dele. E eu estou aqui mais mesmo para aprender aí com a
Karen, com a Luana, e depois, e depois você volta para falar para a gente, depois que defender, né? Vocês voltam para contar para a gente como é que foi aí esse trabalho, né? Já fica convidado desde já. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Olha, a Adriana... Já é uma motivação a mais, né? Pois é. A Adriana está colocando boa noite, tenho baixa visão, parabéns a esta live. A Patrícia Cardoso está colocando, a Paty Cardoso, que é diretora adjunta de uma escola de estado aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso. Geraldo Horta, assunto super importante, parabéns aos participantes. A Milene da Silva Oliveira, muito bom, vocês são show. A Adriana Aquino, é bom ouvir os depoimentos e os exemplos de luta e empoderamento. A Josélia Lima está dizendo, sou amiga do grande Carlão, com muito orgulho. Parabéns pelas informações pertinentes e relevantes. A professora Sônia, nossa reitora aí, orientadora, colocando, os desafios da orientação são grandes, mas as aprendizagens também. Precisei me reinventar, aprender no e com o processo. É um processo de mão dupla. Parabéns, professora Sônia, aí, pelo excelente trabalho, tenho certeza aí, a gente está vendo os frutos aqui. A Márcia Santos colocando, qual a opinião de vocês sobre a aceitação das pessoas com deficiência na rede federal e EPT, relação com colegas e professores? Então, depois vocês comentem, por favor. A Aninha colocando, né, Aninha Rezende, essa fala do José é pertinente, sou educadora musical e em minha licenciatura conheci apenas um aluno que era baixa visão e que concluiu a faculdade com minha turma. Ele e todos nós enfrentamos muitas dificuldades, a universidade para atender nosso colega com deficiência e nós como colegas de turma na tentativa de dar a ele a sensação de pertencimento à turma, né? Então, são esses desafios todos, né, que estão sendo colocados aqui, tanto a professora Sônia colocou, que como orientadora, né, também essa experiência, né, esse desafio de aprender, né, como orientar, a Aninha colocando aqui de como colega, né, na universidade, como fazer para incluir, né, são muitos os desafios de todas as ordens. A Priscila colocando, sou professora do IFPA Campus Belém, trabalho com pessoas com deficiência no NAPNE, concordo com José Carlos, pois a lei de cotas não é suficiente. O aluno enfrenta dificuldades desde o acesso dos processos seletivos. Aqui lutamos para garantir um processo inclusivo e estamos conseguindo, pois houve um aumento no número de PCDs, né, de pessoas com deficiência. No entanto, o percurso do aluno envolve uma luta contínua na quebra de barreiras, principalmente atitudinais. Por isso é importante ouvir as experiências de vocês. E agora também o professor Leonardo Brito, coordenador do ProfEPT aqui no Pedro II. Fala, meus caros, tudo bem? Estava dando aula, ele sempre participa, eu achei estranho ele não estar aqui, mas ele já chegou, estava dando aula. Mas então, Luana, fala... Karen, né? Agora, a Karen, fala para a gente um pouquinho, Karen, sobre as suas, a sua proposta, né? Seus estudos, o que você está fazendo. Fala para a gente aí, para o pessoal conhecer aí seu estudo, seu produto. Então, agradecer, né, a professora Sônia, que é uma querideza, eu nutro um amor, assim, profundo, por ela ser minha orientadora, por ela ter sido, assim, tão amorosa, tão gentil, por me dar espaço, por entender todo o meu processo de criação, por entender toda a particularidade da Karen, a singularidade da Karen enquanto aluna, de perceber, de todo o processo da orientação, das marcações no texto, da gente entender como ela, assim, dava para escrever uma outra dissertação só como foi o nosso processo de orientação, que foi e tem sido ainda, porque o meu processo, né, a minha dissertação ainda está em fase, ainda, ela está em andamento, mas o engrandecimento da Karen enquanto aluna tem e faz parte do processo da minha orientadora.
que soube respeitar o meu tempo, que soube respeitar toda o meu processo de adaptação, e com toda certeza, o meu produto só aconteceu, grande parte, por todo este trabalho que ela tem feito e faz comigo. O título do meu trabalho, ele se chama Tecnologias Assistivas, o tutorial pedagógico como ferramenta formativa para professores com estudantes cegos. Ele é assim e teve este título desde o início, eu não mudei ele, e o produto final dele são 2 tutoriais em formato de vídeo. A finalização dele, e eu brinco, ele já estava meio que pré-preparado já em outubro. Ele ia ser feito em forma de oficina pedagógica num determinado campus que eu havia escolhido, mas por conta da pandemia e por um problema de saúde que eu tive no início de fevereiro, eu tive que mudar toda a estratégia, junto com a permissão, claro, da minha orientadora e da coordenação do curso, para a gente mudar aonde ele deveria ser ancorado. Eu vou usar esta palavra, mas não, né? Aonde eu deveria propiciar para que os alunos, né, deste curso, desta sala, que eu criei uma sala virtual para que esse tutorial fosse apresentado. Neste tutorial, são 2 temas que eu uso, e são 2 programas, são 2 recursos que eu vou utilizar. É o Adobe Pro DC e o Abi Fine Reader, tá? Opa, deu um barulho. Então, assim, acontece. E o que ele vão tratar esses 2 tutoriais? Eu falo de tecnologias assistivas na dissertação, eu faço um breve apanhado sobre o conceito de tecnologia assistiva, mas eu uso, nestes tutoriais, uma captura de tela do meu notebook, onde eu uso o NVDA, que é o leitor de tela que eu escolho, que eu uso, né? Há outros leitores de tela, que várias pessoas cegas utilizam, mas eu, enquanto pesquisadora e aluna, utilizo o NVDA com a voz Ricardo Ivona, e aí eu vou demonstrando, no primeiro tutorial, como baixar artigos científicos, no caso, como baixar o PDF e torná-los acessíveis para o leitor de tela Adobe Pro DC, e aí eu utilizo o Abi Fine Reader para tornar este PDF acessível para fazer notas, para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, vou explicar muito rapidamente, tá, gente? No tutorial tá bem explicadinho, tá? Para que eu possa colocar ele como citação longa, citação curta, como queira, tá? E, por exemplo, fazer notas. Já vou explicar o porquê, da onde que veio a ideia para esses tutoriais, tá? É que eu começo de trás para frente. E o segundo tutorial, que na realidade eles são um tutorial só que eu dividi em 2 para não ficar vídeos muito longos, que é como tornar PDFs, livros físicos, para o formato de PDF acessível. Então, eu demonstro como digitalizar ele e transformar ele para o formato PDF acessível. Bom, também usando o Adobe Pro DC e o Abi Fine Reader. Nesse interim todo, como é que a Karen chegou, né, na ideia de fazer um tutorial? Deixar um agradecimento muito grande a Késia Pontes, que é uma grande amiga e que foi uma grande inspiradora para que eu fizesse esse tutorial, onde eu aprendi muito, ou tudo praticamente, a como utilizar este programa, né? O Roberto Leite, que é um grande amigo, um grande incentivador, que eu conheci lá na adaptação do meu primeiro cão-guia, que foi lá em 2015, que das minhas maiores dificuldades quando eu entrei no mestrado, e aí fazendo um breve retorno na minha história, eu não nasci cega, adquiri a deficiência visual, e eu não conseguia ler, por obviamente estar cega, e por eu não ter conseguido aprender o braille.
E nas minhas memórias visuais, as memórias afetivas que eu tinha, enquanto os professores davam aula, eu escutava o barulho das canetas dos meus colegas nos xerox, nos cadernos, enfim, e fazendo anotações, e os professores falavam. E eu tenho uma sequela também do acidente, que eu só escuto de um ouvido. E aí eu não conseguia ouvir o leitor de tela e navegar entre as telas e tal, e era muito difícil para mim fazer anotações, sair de uma tela, ir para o Word, enfim. E aí eu pensei, cara, quando eu tenho que fazer um produto, eu quero alguma coisa que eu consiga anotar, tal qual os meus colegas estão fazendo, eles conseguem anotar no Xerox, eu quero anotar no PDF. E aí eu comecei a conversar com Kézia, comecei a conversar com o Roberto, nos grupos de NVDA da vida que eles estavam, que eu não conseguia, fui juntando informações e aí consegui montar todo esse tutorial, que você consegue fazer passando pelo processo do Webfine Reader, você consegue pôr dentro do PDF, usando o leitor de telas, tá? Usando o leitor de telas, você consegue fazer essas anotações dentro do PDF. E aí, depois que você consegue, o professor está falando, eu já passei ele pelo PDF, pelo Webfine Reader, está no PDF, está ali, a professora está falando, eu já li previamente em casa. Vamos lá, vamos usar a professora Ing, nossa coordenadora do mestrado. Deu uma aula de bases. Ela está falando, é o segundo parágrafo, eu vou lá, faço no parágrafo, abro uma nota e faço uma anotação do que ela está dizendo. Cara, é muito bom, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz de ter descoberto isso. Fazendo só um agradecimento assim, final, claro que talvez algumas pessoas não vão conseguir se adaptar, talvez não vá se aplicar para todo mundo. Eu criei uma sala de aula no Google, né, que vocês já devem saber mais ou menos como é que é, mas eu tive uma pré-avaliação com várias pessoas. Eu tenho um filho de 19 anos, estudante também do ensino médio integrado do campus Blumenau, então ele faz informática, ele é vidente, tá? Ele é vidente, ele me auxiliou nesse processo de criação dessa sala de aula. A minha irmã Aninha, que está ali, que está ajudando, me ajudou em todo o processo visual dessa sala também, porque era importante que tivesse essa criação toda. A minha orientadora teve um processo muito importante também. Nesta sala de aula, que a sala de aula não é o produto é o tutorial, tá, gente? Então, assim, nessa sala de aula, eu coloquei vídeos, eu consegui gravar, mas aí é um processo que não convém dizer aqui como foi o processo. Mas eu gravei os textos, tá? Eu gravei os textos para que as pessoas tivessem acesso ou ao áudio do texto, ou pelo texto. E aí tem um pequeno vídeo onde eu faço de forma muito resumida a história do acidente, o que motivou aos tutoriais, né, na realidade. Sim. E aí as pessoas podem navegar pelos tópicos das aulas, que não são aulas, que são prévias para o tutorial, tá? Então é mais ou menos isso. Ele está em processo meu Deus, eu esqueci a palavra agora que eu acabei de falar, mas assim, eu estou ainda... eu começo a falar, não quero mais. Ai, meu Deus. Mas assim, e a gente está passando agora com as professoras do AEE, porque eu acho que é importante, ele vai, embora ele seja para professores do ensino médio que vão ter alunos cegos, eu acho que é importante essa validação com os pedagogos, com as professoras do AEE, porque elas que estão em contato com esses alunos, né? Então, assim, está sendo um processo de construção coletiva muito grande. Nós entendemos que estamos com a pandemia, que as professoras têm várias demandas, né? E é isso que, assim, a gente está agora nessa fase das pessoas estarem avaliando, né, esse produto, né, que eu espero que seja, assim, visto por elas, né, é uma experiência nova, eu não sei se alguém já experienciou isso, de ter um tutorial feito por uma pessoa cega,
com a voz do Ricardo, né, que é o leitor de telas, e é isso, assim, essa experiência que eu tento, né, trazer para as pessoas, que pode ser usado também por baixa visão, se assim elas quiserem, né, assim, como eu falei no começo da minha fala, ninguém é obrigada a nada. Eu estou muito feliz mesmo com isso, e eu faço uma brincadeira, que até foi o meu filho que editou, os vídeos foram editados por ele, pelo meu filho, tá? O Aleph Lucas, o nome dele é Aleph Lucas, ele que editou todo o vídeo, e no começo a gente fez uma brincadeira que se chama ODAC Produções, depois vai ter audiodescrição, legenda e janela de Libras, porque o meu trabalho eu tento trazer dentro do desenho universal da aprendizagem, para tentar alcançar o maior número de pessoas possível. Então, é um empreendimento muito grande para o meu tamanho, eu acho, né? Mas vamos ver como é que fica. E eu brinco que é ODAC, mas a gente esqueceu de pôr o S, que ODAC são as iniciais dos nomes dos meus cães-guias, Aleph e Karen. Aí tem que pôr SODAC, Sônia, Orfeu, Dallas e Karen, né? Mas isso vai ser reeditado. Tá bom? A professora Sônia já sabe, tá bom, professora Sônia? Vai ser SODAC. Tá? Só para fazer uma brincadeira. Mas ótimo, isso, gente. Parabéns, Karen, excelente iniciativa, belíssimo produto, né? E aí com essa validação que você colocou muito bem pelo pessoal do atendimento da EE, né? Que é atendimento educacional especializado, e eu tenho certeza que vai dar muitos bons frutos, vai ser muito importante para todos aí na rede federal. Bem, é a Adriana Aquino colocando parabéns, professora Sônia, lindas palavras. A professora Ing, né, falando, vale a pena escrever sobre isso, Sônia e Karen, né, sobre a experiência da orientação. E a Sônia diz, vamos nos desafiar, Ing, né, professora Sônia. E a professora Ing responde, todos nós do ProfEPT do IFC, né, aprendemos muito com a presença de estudantes cegas, né, e a professora Sônia concorda exatamente, são singulares. Aí nós temos aqui uma questão da professora Fernanda, que diz como professora com deficiência visual tem encontrado barreiras no chamado ensino remoto na plataforma Moodle. Como fazer? E aí depois, na última rodada, eu peço para vocês comentarem. O Vinícius, né, que é colega de vocês aí na turma e que, inclusive, foi quem nos auxiliou na intermediação, né, dessa mesa, a quem eu agradeço demais, né, dessa live aqui. Eu, como estudante, que compartilhei desse processo em sala de aula com a presença das meninas do Mambo e da Dallas, posso dizer o quanto foi enriquecedor para todos nós. Amara Rubian, colocando, José Carlos, a temática de sua pesquisa é muito interessante. Tive a oportunidade de estudar um pouco acerca dessa temática no mestrado. Os resultados vão te surpreender. O Cláudio Luz, colocando Luana Tillman, seus colegas do IFC Campus Santa Rosa do Sul. Cláudio, técnico em assuntos educacionais, a Cíntia, psicóloga, estamos ansiosos pelo seu retorno ao campus, precisamos de você, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua experiência, a sua proatividade, a sua docilidade, a sua educação são ímpares, obrigado, né? A professora Sônia coloca figura, né? O professor Leonardo, incrível relato. E a Fernanda, como acessar esse tutorial, Karen? Depois a Karen fala aí também. Ainda não está pronto, ainda não está, né? Diga aí, Karen, responde aí para ela, por favor. A gente está em fase de... Gente, eu esqueço a palavra, né? Finalização, claro, eu ainda não defendi, mas assim que for defendido, daí vai estar liberado o acesso, isso. Mas agora é só para a fase de validação, tá para as meninas do AEE, né? E aí a minha orientadora responde ali, professora Sônia, socorro, ajuda. Para não falar besteira, me ajuda. Mas agora tá ótimo isso. Agora ainda não está disponível, depois que for defendido, vai estar disponível para todo mundo acessar, né? Isso. Com certeza.
Então vamos lá, Luana, fala para a gente um pouco aí do seu trabalho que já foi defendido. Eu assisti, a defesa foi maravilhosa, muitos elogios da banca, foi show de bola. Fala para a gente aí, para quem está nos assistindo, como é que foi aí esse processo, fala sobre o seu produto. Então, pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa e dizer que eu acabei de aprender mais uma coisa, e isso vai muito ao encontro do que eu entendo que é a vida, que a gente está em processo formativo o tempo todo. Eu acabei de aprender que fazer live no celular come a bateria. Isso eu caí. Mas tudo bem, desculpa, peço desculpas, né? Aproveito a minha oportunidade de fala de novo, mandar um beijo para os meus colegas servidores, docentes e técnicos lá do Campus Santa Rosa. Gratidão pela parceria de sempre, aos estudantes também. E um beijo à nossa professora Sônia, né? Que eu e a Karen a gente teve o prazer de co-dividir, né, essa orientação. E a professora Ing também, que também nos acompanhou numa experiência muito ímpar, que foi participar da reunião nacional da ANTED do ano passado, onde a gente teve a oportunidade de apresentar um pôster em autoria com a professora Sônia. Foi uma experiência muito bacana. Então, falando da minha pesquisa, diferente da Karen, que comentou que ela está com o mesmo título desde o início, a minha, olha, o movimento é de vai e volta o tempo todo. Tive muitas indas e vindas, muitas mudanças de objetivo, mas eu gosto bastante disso, isso condiz muito com o meu jeito de ser, né, de estar em ressignificação o tempo todo. Inicialmente eu pretendia trabalhar com produção de material didático, porque assim como o José Carlos trabalha hoje como revisor Braille, como eu comentei, quando eu trabalhava na rede municipal de Blumenau, durante 5 anos, eu trabalhei com isso, né? Então, como professora revisora Braille, no setor de produção de materiais adaptados para estudantes cegos. E aí eu queria levar essa pesquisa para o mestrado, porque eu pesquisei sobre o sistema Braille na graduação, eu pesquisei sobre o sistema Braille nas 2 especializações, né? É algo que eu sou apaixonada, gosto muito desse sistema de leitura e escrita, e eu queria continuar com isso no mestrado. E aí, o meu objetivo principal, então, era primeiro fazer um tutorial de como produzir, né, um caderno de como produzir esses materiais. Depois eu já ressignifiquei e entendi que eu ia conseguir contribuir muito mais trabalhando com um processo formativo, com uma formação continuada, mas ainda era nesse campo da percepção tátil, de produção de materiais táteis. A minha pesquisa, ela trabalha com pesquisação, então o método é de pesquisação, né? E a gente utilizou como um dos instrumentos de produção de dados o grupo focal. Antes de elaborar o produto educacional, eu fui para o desenvolvimento do grupo focal. Então, os participantes da minha pesquisa são técnicos, técnicos educacionais, técnicos administrativos, né? E docentes. Então, são servidores do IFC de um determinado campus que tem, dentre as suas funções, um trabalho direto com pessoas com deficiência num todo. Então, traçado esse perfil, a gente fez o convite e levou a proposta para esse grupo focal de uma forma muito aberta e muito dinâmica, entendendo que, como o nosso método é pesquisa-ação, eles eram membros ativos no nosso processo de pesquisa, né? E aí, a partir dessa condução do grupo, que a gente teve excelentes discussões, que vai render aí muita produção científica para a posteridade, a partir desse grupo, então, o que emergiu do discurso desse grupo focal, as necessidades que o grupo apontava, era não para uma formação continuada específica para a produção de material tátil, mas eles apontavam uma necessidade de formação de algo antes, dar um passo atrás disso, compreender questões anteriores, enquanto servidores, técnicos ou docentes, eles sentiam essa necessidade. E aí a gente, então, reestruturou a proposta de formação e nós trabalhamos
sempre com a problemática da inclusão de estudantes cegos no ensino médio integrado. A problemática nunca se alterou, mas aí nós passamos a trabalhar com a oferta de materiais didáticos acessíveis e também de práticas pedagógicas inclusivas. Então, trabalhamos com tanto quanto práticas, como com produção de materiais didáticos. Isso resultou numa formação continuada que também, por conta da pandemia, precisou ser aplicada em um ambiente virtual, né? E aí já fica uma dica para a colega que perguntou do Moodle. Eu, assim como a Kari, eu tive a experiência de utilizar o Google Sala de Aula, longe de qualquer necessidade de fazer merchan, de qualquer forma, mas o G Suite, ele tem sim um nível de acessibilidade muito bom, e eu tive uma experiência de conseguir realizar todas as atividades dentro do Google Sala de Aula com independência, né? Então, o curso ele foi realizado nesse espaço, num espaço de ensino e aprendizagem virtual, e os participantes do grupo, do curso, né, eles ainda me deram um feedback do que a gente poderia aperfeiçoar nesse curso, né? Então, tudo isso fez parte do processo de pesquisa. O produto, o resultado final, se constituiu num portfólio formativo. Portfólio formativo que se chama Inclusão de Estudantes Cegos no Ensino Médio Integrado, conhecimentos profissionais introdutórios sobre práticas pedagógicas e materiais didáticos acessíveis. O portfólio formativo, ele é um portfólio interativo, então ele está numa versão digital. Dentro da sua formatação, ele conta com os recursos de acessibilidade, por exemplo, a gente utiliza fonte sem serifa, contraste entre fonte e fundo, uma forma de escrita mais interativa com o leitor, né? E também com esse princípio do desenho universal para aprendizagem, então trabalhando com a multimodalidade. Nós temos as imagens, nós temos, por exemplo, quando a gente referencia um material de indicação de leitura. Então, a gente tem a referência desse material por escrito, a gente tem a imagem desse material, e em texto alternativo, que é acessível para quem é usuário de leitor de telas, quando passar pelaquela imagem, vai ter a audiodescrição da imagem. O portfólio formativo, ele apresenta a estrutura, os nossos objetivos, da onde a gente parte, qual é a nossa perspectiva de educação profissional e tecnológica, né? Como a gente entende esse processo formativo de docentes e de técnicos administrativos, que é a partir de uma perspectiva de trabalho colaborativo. A formação, ela é constante e ela se dá também, né, dentre uma das possibilidades, ela se dá no próprio exercício da docência. Então, a gente apresenta todo essa nossa base epistemológica, né? E aí ele vai trazer 5 módulos. No primeiro, a gente fala sobre a deficiência visual a partir do modelo social da deficiência, que é desse local que eu entendo a deficiência, né? Então, a deficiência visual, nesse caso, como uma experiência, uma das tantas formas de ser e estar no mundo. E como a Kari muito bem colocou aqui, cada estudante vai ser singular, né? Mediante as experiências que ele teve. Então, por isso que a deficiência, ela é uma experiência. A cegueira, no nosso caso aqui, ela vai trazer desigualdade ou privação de participação no nível maior ou menor, de acordo com as barreiras que a gente enfrenta, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter o acesso, de desfrutar de recursos de tecnologia assistiva, de ter as nossas necessidades educacionais específicas atendidas, por exemplo, enquanto estudantes, essa cegueira, a experiência dessa cegueira, ela não vai resultar no nível de desigualdade. Ela vai ser uma de tantas características, ela vai ser mais uma das nossas características enquanto sujeito, né? Depois que a gente fala no segundo módulo, então, sobre a relação entre trabalho, educação e cegueira. E aí onde a gente traz um pouco dessa discussão que eu comentei sobre
essa inclusão da pessoa cega no mundo do trabalho, essa contradição que a gente tem, né? Então, esse processo de exclusão barra inclusão, que ele faz parte do nosso sistema social, né? De como a nossa realidade se aplica. No terceiro módulo, a gente vai tratar de práticas pedagógicas condizentes com as necessidades dos estudantes cegos, e aí batendo muito nessa tecla de que cada estudante é singular, de que não existe um padrão de identidade para a cegueira, não é a deficiência que categoriza quais recursos aquele estudante cego vai utilizar. Então, não é porque é cego que vai ler em braille, não é porque é cego que vai andar de bengala. Cada indivíduo é único, cada um vai ter uma experiência, vai se adequar, vai ter maior intimidade, vai se sentir mais seguro e mais autônomo com determinado recurso. E aí, só abrindo parênteses, está o papel dos professores, tanto de componentes curriculares, quanto de atendimento educacional especializado, de educação especial, e todos os demais servidores que fazem parte desse processo de inclusão para os nossos estudantes com deficiência lá no campus, ou no caso na instituição como um todo, ou em qualquer instituição. No quarto módulo, então, a gente vai tratar sobre... Olha, agora me deu um branco. Faz parte. Sobre os recursos, desculpa. A gente vai falar sobre os recursos pedagógicos que são comumente utilizados pelos estudantes. E aí, da mesma forma, apresentando os diferentes recursos. Então, a gente apresenta recursos que são comuns aos estudantes cegos, mas sem essa categorização. Então, apresenta o sistema Braille, apresenta o recurso de acessibilidade comunicacional, que é a audiodescrição, que o Fábio aprendeu a fazer em 2 dias. Pois é. Para o convite do evento. A gente apresenta os leitores de tela, e outros, né, outros recursos que são comuns a estudantes cegos, mas mostrando como possibilidades. E aí vai, né, novamente, o papel dessa instituição escolar ajudar esse estudante a identificar com o que mais ele se sente seguro e autônomo. E por fim, então, a gente fala da produção de materiais didáticos acessíveis, tratando a partir dos princípios de duas teorias, que é tanto o desenho universal para aprendizagem, esse entendimento da multimodalidade, né, para a gente conseguir ofertar a maior possibilidade de acesso a maior número de pessoas, e de uma teoria que eu acho muito bacana e é pouco utilizada aqui no Brasil, já hashtag fica a dica aí para o pessoal, que é a didática multissensorial, de um professor espanhol, um professor cego, o professor Soler, e ele também vai tratar sobre essa especificidade do uso de todos os sentidos no processo de ensino e aprendizagem, e não apenas para estudantes cegos. Quando a gente se propõe a utilizar diversas formas, diversas práticas, diversos materiais, explorando todos os sentidos, a gente vai estar ofertando acessibilidade para o estudante que é cego, e a gente vai estar reforçando o conteúdo para aquele estudante, por exemplo, que enxerga, mas ele vai estar recebendo uma segunda via de informação auditiva, uma terceira via de informação tátil, e assim sucessivamente. Então, só retomando, né, o meu produto educacional é um portfólio formativo que apresenta uma proposta de formação continuada, que a gente pretende dar sequência agora, assim que eu retomar, né, as minhas atividades profissionais como curso de extensão, e fica aberto, né, fica disponível para que qualquer pessoa interessada utilize esse portfólio como uma base, mas ele não é algo que deve ser seguido à risca, pelo contrário, né, quanto mais intervenções forem feitas, quanto mais discussões forem ampliadas, mais a gente vai conseguir contribuir com esse processo de inclusão dos estudantes cegos no ensino médio integrado,
mas também muitos dos conhecimentos ali se aplicam à inclusão de estudantes cegos em qualquer educação. Está quase disponível, daqui a pouquinho já vai estar na Educaps, né? Está quase subindo. É isso que eu fui olhar aqui, ainda não está disponível, mas certamente vai ficar brevemente disponível já no Educaps, no site também do já tá Instituto na Federal final. Catarinense, né? Parabéns, Luana, pelo belíssimo trabalho, né? Como você disse, um trabalho que está aí aberto e eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse processo de inclusão de estudantes na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Bem, nós estamos chegando ao final, passa depressa, né? A gente vai conversando, quando vê a hora já foi, e a gente já vai encerrar. Eu vou ler os comentários que estão aqui, depois a gente faz uma rodada para as considerações finais de vocês, e nós temos 2 perguntas aqui que eu vou colocar também, e que colocaram aqui nos comentários, para que vocês comentem brevemente, quem quiser comentar, e a gente finaliza. Suzana dizendo obrigado ao querido Fábio, aos entrevistados, a Fernanda agradecendo a alguém que fez uma pergunta, ela tinha feito uma pergunta, já responderam, a Adriana colocando, a Karen é de onde, né? A Karen é de Blumenau, Vinícius já respondeu, né? E estuda no IFC, a professora Sônia retribuindo os beijos aí que a Luana lhe mandou, aí a Adriana agradecendo, perguntando se a Karen é professora. A Karen é professora também, aposentada, mas é professora, né, Karen? A Miriam colocando, Luana, o formato do seu produto final ficou excelente. Mara Rubia. O portfólio, formato acessível com audiodescrição. O professor Leonardo Brito colocando, seria interessante se organizássemos uma mesa de produção de recursos didáticos para alunos cegos na reunião anual de planejamento do programa, né? O programa tem reuniões de alinhamento, e aí ele está sugerindo que essa seja uma das temáticas levada à coordenação para que se organize uma mesa assim. A professora Sônia dizendo que ficou excelente o produto. Geraldo perguntando, essa live está sendo gravada? Gostaria de revê-la. A Beth já respondeu, sim, fica gravada, vai ficar gravada, depois podem acessar na página do Conexão EPT. Suzana dizendo, excelente, porque todos os alunos recebem informações de formas diferentes e escolhe o que mais se adequa a ele ou a ela, né? A Adriana perguntando também se essa live está sendo gravada, já foi respondida. A Aninha dizendo, amei essa live, já compartilhei em modo público. A Beth, essa é uma das finalidades da educação, democratizar o conhecimento e oportunizar o acesso a alunos e alunas de todo o Brasil. Suzana, lamentando o final da live, que pena, excelente live. Que show. Então, eu gostaria que vocês rapidamente comentassem. A Márcia tinha feito uma pergunta, que é qual a opinião de vocês sobre a Márcia Santos de Souza, qual a opinião de vocês sobre a aceitação das pessoas com deficiência na rede federal, né, e na educação profissional e tecnológica, em relação aos colegas, os professores, como é essa relação? E a professora Fernanda perguntando, já a Luana já começou a pontuar, né, como professora, ela com deficiência visual, ela tem encarado barreiras no chamado ensino remoto, né, e na utilização, especificamente na utilização da plataforma Moodle, como fazer isso, né? Então, vamos lá, já peço a vocês que façam esses comentários e já façam as considerações finais. Eu, por mim, ficava até meia-noite, mas a gente precisa encerrar. A gente marca uma outra live para continuar esse nosso bate-papo, trazer outros colegas também, o colega aí do Instituto Federal de São Paulo, Campus Sertãozinho, também já está convidado para, na próxima, estar com a gente ampliando cada vez mais esse bate-papo aqui sobre inclusão. Eu estou aprendendo já desde o convite, né? Como a Luana falou, eu aprendi, né? Quer dizer, estou aprendendo a fazer a audiodescrição. Ela falou, olha, é assim que faz, mais ou menos, me deu as orientações e eu já fiz, e a gente vai fazer esse esforço de fazer para todas as próximas lives que nós tivermos aqui no Conexão EPT. Vamos lá, gente? Então, comentem aí as perguntas e já façam as suas considerações finais. Quem quer, podemos começar com a Karen. Vamos lá, Karen?
Pode ser. A Luana já falou, né, da questão Uhum. do Google. Nós não estamos ganhando. Ei, Google, não ganhamos nada, Google, presta atenção, Google. Alguém do Google, alô? Tá bom Mas, de patrocinar, né? atenção, Google, garotos propaganda, garotas, né, É garotas, isso, consente, garotas e atenção, garotos. hashtag fica a dica. Não podemos. Pula esse papo. Mas a questão, por falar em cão guia, pularam 2 cães guias e foram correndo os lépidos e fagueiros para outros cantos. Mas a questão do Google é bastante acessível, né? Como eu falei, eu tive ajuda do meu filho, do Aleph, da Aninha, que é professora, arte educadora, enfim, e bastante acessível. Da questão da acessibilidade, eu gostaria de reiterar, por exemplo, como eu sou conselheira do Consuper, uma das coisas que, desde o início, eu fiz várias tentativas com outras ferramentas de webconferência, não consegui me adaptar, e um dos pedidos que eu fiz via e-mail para acharmos ferramentas que fossem acessíveis a mim. Ora, eu tinha acesso ao chat, não tinha acesso ao microfone, outras vezes tinha acesso ao microfone e não tinha acesso ao chat. E uma das plataformas foi o Meet, que também, né, vem do Google, e uma das plataformas onde eu posso dizer que eu tive acesso pleno tanto ao chat quanto ao microfone nas reuniões do Consuper foi essa. Então, é muito importante salientar isso quando uma conselheira cega participa de uma reunião de um Consuper, aonde eu posso escrever no chat, aonde através de um formulário do Google Forms eu expresso o meu voto em pé de igualdade com os demais conselheiros sem deficiência. Isso é importante falar para as pessoas que estão me vendo ou me ouvindo, que tenham qualquer deficiência, que quando você experimenta ferramentas, não consegue se adaptar usando leitor de tela ou não, no meu caso eu uso, mas e aí você expressa para, né, no caso eu expressei para a secretaria, para a presidência do Consuper, dizendo, gente, eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo estar em pé de igualdade com os demais conselheiros, e fui amplamente, foi resolvido, foi testado comigo, foi visto a questão do acesso à reunião e da acessibilidade. Isso é importante, porque às vezes se fala tanto que nós podemos estar incluídos numa reunião, mas às vezes não, entre aspas, e deixo bem claro que nunca me foi negado direito em nenhuma reunião, nem de fala, nem de voto, nada, mas porque eu queria testar outras outras ferramentas de webconferência. E quando eu consegui me adaptar e consegui que me fosse dado pleno acesso, eu disse, olha, podemos fazer assim, se for assim eu agradeço, e foi amplamente acatado. Isso é importante, porque aí você tem acesso a essas ferramentas, sabe? E aí, quando está lá no artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, a garantia do acesso e da acessibilidade, você pode pensar que é pouco, sabe, Fábio? Às vezes você pode dizer assim, não, mas é só um chat. Não, gente, é a possibilidade de se comunicar. E isso faz diferença para Karen, aluna, faz diferença para Karen, conselheira, que representa todo um grupo de alunos do Instituto Federal Catarinense, e faz diferença para Karen, pessoa. E aí vem a frase, representatividade importa, entende? Talvez a Karen vai passar, e com certeza vai passar, que bom que a Karen vai passar pelo IFC, e outros virão. E outros talvez não se adaptem ao Meet, outros não vão se adaptar melhor com este ou com aquele web, com essa ou com aquela web, que bom, e que espero que essa pandemia passe logo e que podemos nos encontrar fisicamente, pessoalmente, mas é por isso que eu falo tanto, e que Luana, né, reiterou a questão da singularidade de cada pessoa, e que seja respeitado o direito do acesso e da acessibilidade, sabe, e das diversidades de corpos e do lugar de fala. Quando a gente diz assim, esse é o meu lugar de fala,
A gente pede o lugar de fala, mas nós não queremos que só seja nos dado o lugar de fala, que nos respeitem, e que respeitem sempre o nosso lugar de fala. Não que outras pessoas não possam estar falando também sobre deficiência, mas que nos respeitem o direito do lugar de fala. E para finalizar, a questão de como o campus me viu, eu aí vou falar enquanto a minha percepção, eu sou mãe de um aluno que não tem deficiência, que está no ensino médio, né, integrado, e assim, eu nunca tive nenhum problema. Foi super tranquilo. O campus todo foi avisado que teriam alunas, aí eu incluo a Luana também, porque éramos uma dupla, né, de alunas com 2 cães-guias, mas assim, eu, enquanto a pessoa, nunca tive nenhum problema. Parece que ninguém nos percebia, assim, era muito tranquilo. Não tive nenhum problema em ninguém tocar o cão, em ninguém vir ou agir diferenciado comigo, pelo menos. Foi super tranquilo, e toda a questão que, de repente, eu precisei ou não, sempre foi tratado com a coordenação, com os nossos professores, os nossos colegas sempre foram super amáveis, super tranquilos, e os cães, né, no caso a Dallas ficava debaixo da mesa, super tranquila. Às vezes eu tinha que sair para fazer banheiro, ela sempre se chacoalhava, chamava a atenção de todo mundo, era uma, uma prática da Dallas. Então eu saía e entrava da sala tranquilamente, foi super tranquilo, como tem que ser como usuária de cão-guia, entra, sai da sala, tranquilo. Foi, assim, a melhor experiência que eu poderia ter tido, uma vez que eu fiquei praticamente quase 11 anos sem estudar. Eu me acidentei, eu estava entrando na pós-graduação, parei esse episódio todo, né, de ressignificação de um acidente. Quando eu volto em grande estilo, ressignificando minha vida, ressignificando um acidente, entrando no mestrado, usuária de cão-guia, um cão-guia que vem do Instituto Federal Campus Camboriú, da onde vêm os meus 2 cães, uma é aposentada, a Dallas é reposição. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Instituto Federal, ao Campus Camboriú, que é da onde vêm meus cães, ao Campus Blumenau, da onde eu sou aluna de mestrado. E é isso, gente. Obrigado, Karen. Sua presença aqui foi fundamental e abrilhantou demais a nossa live. Obrigado aí pela sua experiência tão bonita, por compartilhar aqui com a gente, viu? Zé, vamos lá para as suas considerações finais? Vamos lá. Primeiramente, agradecer, né? Foi, como eu imaginava, uma baita aula que eu tive hoje. Agradecer a Karen, a Luana, né? Dizer que quando a gente tem a consciência, né, de quem a gente né, do lugar de onde a gente fala, né, de onde a gente quer chegar, né, do mundo que queremos para todos nós. Então, essa questão da aceitação, ela acontece com muito mais naturalidade, né? É claro que em determinados momentos nós somos incompreendidos, né? Assim como em certos momentos nós também temos dificuldade de compreender outras pessoas. Mas eu acho que isso é dada a nossa natureza, né? Nós não somos seres completos. Então, assim, hora ou outra, nossas incompletudes, elas vão se revelar. Mas o convívio, né, faz com que a gente se permita a entender o jeito de ser de cada um, e quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende, né? Eu penso que dentro da rede federal, essa convivência ela é muito mais naturalizada, né? Embora ainda, penso eu, são poucos os alunos com deficiência, mas logo, logo vão ser um monte, né? E eu tenho certeza... Sim, a gente deseja. Não que eu deseje que os alunos, né, sejam
deficientes. Não, não, não é isso. Eu desejo que todas as pessoas compartilhem os mesmos espaços, as mesmas oportunidades, né? E o meu empenho, né, como professor, como servidor, como estudante, é contribuir para essa nova perspectiva, tá bom? Queria aproveitar e mandar um abração para todo mundo, né, do ProfEPT Brasil afora, em especial meus colegas e professores do Polo Olinda, né? Então, um beijão para todo mundo, muito obrigado e vamos em frente. Eu espero encontrar vocês aí em novas jornadas, tá bom? Isso, depois que Beijão. você Muito obrigado. defender aí, você volta para falar para a gente um pouco mais da sua pesquisa, viu, Zé? Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado aí muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Obrigado mesmo. Valeu. Luana, então você para fazer suas considerações também finais, já estamos quase terminando. Então vamos lá. Muito bacana o que a Karen e o Carlos pontuaram aqui no final, né? E numa tentativa de responder à professora Márcia, que é uma figura tão importante, especialmente na minha vida e da Karen, né? Que tivemos cães-guia vindos do campo de Camboriú, do centro de treinamento de lá. A gente precisa pensar que nós temos uma sociedade que está estruturada a partir de um padrão de normalidade, né? Então, tudo que difere daquilo ali vai tá fora, vai estar à margem, né? Como diz o Marx, são os paupérrimos, vai estar lá do lado de fora. E, particularmente, não é uma opinião própria, porque quando a gente olha, quando a gente estuda a partir da produção social, da identidade, da diferença, a gente entende esses conceitos de que falar de aceitação, de tolerância, por exemplo, é uma forma de dizer, olha, vocês ainda são diferentes, tá? Mas a gente aceita que vocês venham para cá. Então, eu sempre gosto de pensar assim, a gente precisa problematizar. Problematizar que existe um padrão de normalidade, que todo mundo sabe qual é, né? Que é o branco, heterossexual, com corpo saudável e blá, blá, blá. E por que tudo que difere daquilo está à margem? É o improdutivo, é o que não tem valor. Então, a gente precisa problematizar isso, criticar essa produção social da identidade e da diferença. E aí, por isso que a gente não fala somente em valorizar as diferenças, sim, é muito importante, mas para além desse discurso ali da primeira camada da cebola, né? A gente tem que ir um pouquinho mais para dentro, problematizar o porquê. Por que existem as diferenças? Então, isso vai muito ao encontro do que o Carlos comentou mais agora no final, que eu entendo que todos nós somos criados nisso. Então, a gente está numa sociedade que tem todos esses ismos de uma forma estrutural. O machismo, o sexismo, o racismo, e tem um ismo que eu não sei se todos vocês conhecem, que é o capacitismo. Então, o capacitismo é essa forma de discriminar esse corpo que não é perfeito, esse corpo que não é produtivo, ou seja, as pessoas com deficiência, né? Fica a dica aí para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso. Como todos nós somos criados nesse tipo de sociedade, a gente tem isso enraizado. Então, o que vai possibilitar formas de desconstrução, de problematização, de criticidade sobre essa questão da produção social dessa identidade? O convívio. E aí é uma fala pessoal, é um entendimento a partir do meu local de fala, da minha experiência enquanto pessoa com deficiência. É a partir do convívio, né? Eu tenho certeza que, como eu tive aqui a graça de ter 2 colegas servidores lá do campus, o Cláudio e a Cíntia, eu tenho certeza que, como eles me olharam a primeira vez que chegou uma mulher cega com um cachorro, né? Uma mulher cega com um cachorro lá no campus é totalmente diferente de como eles me veem hoje. Então, é o convívio, é o contato, é o trabalho junto, cooperativo, colaborativo. E aí, a gente precisa só pensar numa questão. Para que a gente tenha essa possibilidade
possibilidade de ter o convívio, de ter o contato, a gente precisa ofertar não só o acesso, como já foi muito bem dito aqui, mas ofertar para esses nossos estudantes e também servidores com deficiência que estão nessa rede nossa federal, que é tão linda, que chega aí nos mais diversos cantos desse Brasil, a gente precisa também ofertar a possibilidade de permanência, de aprendizagem e de participação, né? Então, é através da acessibilidade. Quanto mais acessibilidade a gente ofertar, menos barreiras cada um desses sujeitos com deficiência eles vão enfrentar. As barreiras, elas conseguem ser eliminadas totalmente? Não. Com certeza não, justamente porque cada indivíduo é singular, né? Mas quanto mais acessibilidade, quanto mais contato a gente tiver com essa pessoa com deficiência e questionar ela sobre o que é necessário, o que é suficiente, o que não é, a gente vai com certeza se aproximar muito mais dessa equidade de condições que nós tanto almejamos, né? Porque quando a gente fala de igualdade, a gente tem um discurso da igualdade na igualdade. Todo mundo está ali no mesmo nível e vão receber as mesmas coisas. Mas eu entendo que a gente precisa ter um discurso de igualdade na diferença, né? Todos são pessoas, todos são estudantes, por exemplo, mas cada um tem as suas especificidades, né? Então eu queria agradecer muito, muito, foi um prazer enorme fazer parte dessa mesa, dessa live com dois grandes colegas, aprendi muito hoje, um prazer estar com você, Karen, com você, Carlos, e te conhecer, Fábio, que foi um presentão que o Prazer Vinícius foi me todo deu, meu. gratidão. Aproveitar e mandar um beijo já para o Vinícius. E me deixar à disposição, quem tiver interesse em entrar em contato, né? A gente está à disposição. Muito obrigada e sigamos, tá, gente? Porque se vocês saíram dessa live com mais dúvidas do que vocês entraram, daí eu digo que o meu objetivo foi alcançado. Muito obrigado, Luana. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua luta. Bem, estamos chegando ao final. Vou ler aqui os últimos comentários. A Edna Arruda, que foi minha aluna no Instituto Federal, na licenciatura em Matemática, dizendo parabéns a todos os professores. Obrigado, Edna, está sempre aqui com a gente. O André Viesba, colocando muito bom. Parabéns, pessoal, sem dúvidas. Todos estes trabalhos vão contribuir muito. A professora Sônia também dando parabéns a todos. Bem, os parabéns são para vocês, professora Sônia, do Instituto Federal Catarinense, né, para todos os professores do Prof.EPT, a professora Ing, né, para vocês do Instituto Federal também de Pernambuco, que tem o Carlos lá, a Dayana colocando para aplausos, o Leandro também, a Patrícia, mãozinhas de aplauso, o Estevão colocando parabéns, pesquisadoras e pesquisador pelas pesquisas e pelos produtos educacionais fundamentais para o processo de aprendizagem organizacional sobre acessibilidade universal. Obrigado. A Adriana colocando show de bola, amei esta live, obrigado, abraço a todos. A Laurenice, parabéns aos idealizadores dessa live, parabéns aos mestrandos, com certeza, produtos relevantes, lindos exemplos. A Aninha colocando obrigada por esta oportunidade de aprender com vocês, parabéns pela live top. A Suzana colocando os cães-guia são um sucesso onde chegam. A Dayana colocando Luana Tillman, profissional maravilhosa, parabéns. A Mara Cristina, que orgulho, meninas, inspiração para nós. A Beth Amorim colocando obrigada por compartilharem suas jornadas conosco. Saltei aqui, aí a Adriana, todos vocês têm deficiência que está fazendo parte da live. Adriana, eu sou vidente e as colegas e o Carlos são cegos, né? Então, a Patrícia já tinha respondido, menos o Fábio. Gisele Cavalcante colocando parabéns, Carlão. Aí estão perguntando se é a Gisele da turma da eletiva dela, ela está respondendo que sim. A Eliane
Lipine, parabéns a todos. A Suzana colocando um coraçãozinho aqui, aplausos também. A Sônia, nem o Covid me impediu de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professora Sônia, aí, pela audiência também, participação. O Leonardo Leonardo Brito, nosso coordenador aqui, colocando quero o contato de todos. A Gisele colocando parabéns a todos e a todas, assisti a defesa da Luana, um sucesso. O Vinícius também agradecendo, colocando gratidão a vocês, só fiz a ponte, né? O Vinícius que fez a ponte aqui para que a gente estivesse aqui reunidos hoje. Agradecer a todos os colegas do ProfEPT, professores, estudantes, a todos os colegas professores da rede federal, aos colegas professores das outras redes, nossos amigos, né, pessoais também, meus de vocês que acompanharam. Quero mandar um abraço especial à professora Maristela, que é uma professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, que também divulgou bastante, está participando, assistindo a gente aqui também. E agradecer a você, Luana, a você, Karen, a você, José. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma live assim maravilhosa. Estou muito feliz de tê-los aqui e poder compartilhar um pouco desse trabalho tão bonito e tão importante, né? Que vem fortalecer a educação profissional, que vem fortalecer a educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Na semana que vem, nós estaremos falando sobre pesquisas sobre o PROEJA no ProfEPT. Então, até semana que vem. Tenham todos uma boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Beijo, gente. tchau. Beijos. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Beijo, tchau.